Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão iniciando essa nova semana? Espero que com muita alegria, muita esperança, muito amor, muita paz no coração de vocês. E por falar em paz, gente, olha onde eu estou. Eu estou num lugar assim, ó, lindo demais. Um lugar para quem gosta de mar, de sol, de agito, mas também para quem curte relaxar. E é daqui hoje que eu recebo vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Gabi, você por aqui. E o lugar que eu estou é esse aqui, Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Costa Verde é a região que abrange desde Itaguaí até Paraty. Aqui em Mangaratiba, o que chama a atenção é esse encontro bonito entre a imponência da serra e a imensidão do mar. A cidade ocupa um lugar de destaque no mapa do estado do Rio de Janeiro. Muita gente acaba passando por aqui pensando apenas no destino final, como Angra, Paraty, e acaba pulando um lugar que por si só rende muito assunto e que entrega com força o cenário, a história e muita presença. E Mangaratiba já foi um importante porto na época do Brasil Império. Era daqui que saía toda a carga de café produzida no interior em direção à Europa. E por falar em história, esse mês de abril é um mês que carrega muita história, que fala de saúde, de povos, de fé, de literatura, de reflexão. A gente também celebra em abril outras datas muito importantes, como por exemplo, o Dia de Conscientização do Autismo, o Dia Mundial da Saúde, o Dia Nacional do Livro, o Dia do Descobrimento do Brasil, o Dia de Tiradentes, o Dia dos Povos Indígenas, além de outras datas também regionais, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, o Dia de São Jorge. É muita coisa, né? Talvez abril não seja um mês de grandes festas, mas certamente é um mês de grande significado. E já que é um mês de grande significado, e dentre tantas datas importantes, temos bem no iniciozinho do mês o Dia Mundial da Saúde, aqui, nesse lindo lugar, fica então o convite para a gente lembrar que saúde também significa desacelerar. Porque descansar não é importante somente para o cansaço físico, o cansaço do corpo. É importante também para o cansaço da alma, aquele cansaço de pensar demais, de se preocupar demais, de tentar resolver demais. Um cansaço que acaba fazendo a gente esquecer da gente mesmo. Só que na maioria das vezes, a vida da gente é uma correria danada, uma bagunça só. Bora, passarinho, que eu tô com pressa. Não tem tempo não, passarinho. Vamos! I'm walking down this road of mine, this road that I go home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. A gente tem vivido em uma época em que descansar parece até errado.
Se a gente para um pouquinho, a gente se sente culpado. Se a gente não produz o tempo todo, a gente acha que não está fazendo o suficiente. É trabalhar, é estudar, é pagar boleto, é pensar em como pagar o próximo boleto, é malhar, é cuidar da dieta, é cuidar do cabelo, é cuidar do corpo, é beber água, lembrar de beber água, lembrar de agendar os seus exames médicos que você tem que fazer, responder zap, porque tem amigas mandando mensagem, é também fazer tudo isso pelo marido, pelos pais que já devem estar idosos. Normalmente a gente está numa fase em que a gente ainda cuida dos filhos e dos pais. É a fase até que a gente chama de fase sanduíche, né? Que a gente está no meio resolvendo problemas além dos nossos, de 2 gerações. E no meio desse turbilhão todo, que a gente mal tem tempo de se olhar, às vezes a gente ainda ouve o seguinte: nossa, como você engordou, tá se cuidando, não? Onde é o exato momento que a gente surta? E isso para mim já não é nem cansaço, isso é exaustão parcelada em 12 vezes, com juros. E olha, antigamente, quando a gente estava cansado, era só sentar. Hoje em dia, a gente não pode sentar não, a gente tem que sentar com qualidade. E é por isso que eu valorizo momentos assim, em lugares assim, porque descansar nunca vai ser perda de tempo. Mesmo com a minha agenda muito lotada, eu acabo tirando um tempo para mim, sabe? E eu escolho sempre para descansar um lugar como esse, um lugar paradisíaco. Será que só eu tô vendo um sorriso nessa imagem? E de carro você chega rapidinho nas várias cidades que compõem aqui a Costa Verde, como por exemplo, Conceição de Jacaraí, que fica coladinho em Mangaratiba. E a outra área de igual beleza, com natureza, praias e até piscinas naturais. Como eu falei anteriormente, é muita opção, além de Angra e de Paraty, aqui na Costa Verde. Então, bora vir pra cá descansar? E essa região é muito linda mesmo, né, gente? Então, ó, vamos tirar um tempo pra gente, tá? E vamos seguir com o programa, que hoje tá demais. E é daqui, desse lugar delicioso que eu estou aproveitando para tirar um tempo só para mim, para cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, daqui mesmo, gente, que eu chamo a pessoa que é mais indicada para conversar com vocês sobre esse assunto de bem-estar, a minha querida e mais nova apresentadora, Bruna de Falco, do quadro Quem Te Sustenta. Bora começar pelo ponto mais importante dessa jornada. E eu digo que é o ponto mais importante dessa jornada porque vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que trata-se da base de
tudo. Os problemas que você vive hoje não começam no seu trabalho. Eles também não começam na rotina, muito menos naquela famosa falta de tempo que a gente tanto se queixa. A origem desse problema é muito mais profundo. Vem de um lugar na qual você já não sabe mais quem você é. E presta atenção, talvez você esteja tentando organizar a sua vida inteira a partir de um lugar que já estava desorganizado. E vamos ser sinceros, a gente está vivendo um tempo que tudo é muito automático. Eu tenho certeza que ao acordar, a sua primeira ação no dia, depois de abrir os olhos, obviamente, é pegar seu celular, rodar o feed para saber aquilo que está acontecendo, quais foram as notícias, as postagens, ou seja, um excesso de informação muito grande. Qual é o grande problema desse hábito? Em poucos minutos, você é bombardeado por muitas informações, por inúmeras referências. Referências de como você deveria ser, referências de como você deveria trabalhar, referências de como deveria estar sua vida, de como você deveria performar. Afinal, modelos perfeitos é o que não falta. E isso gera uma sensação e emoções de preocupação, de ansiedade. E é aqui que mora um grande vilão. Essas referências, por vezes, fazem com que você se ajuste. E se ajustando, isso se torna um modelo que funciona, mas se torna um modelo que te fere internamente, porque não se trata daquilo que de fato é importante para você, se trata daquilo que você entende como algo aceitável e você acaba sucumbindo para fazer parte, para pertencer. E agora eu quero te fazer uma pergunta simples. Quem é você sem os seus papéis? Quem é você sem o seu crachá, sem os seus títulos, sem os seus diplomas, sem a sua graduação, a sua formação? Quem é você quando você não está resolvendo nada? Quando você não é filha de alguém, esposa de outra pessoa, mãe de outras pessoas? Quem é você? E aqui não vale responder com função. Aqui tem uma diferença gritante. Aquilo que você faz é completamente diferente de quem você é. Porque o que você faz pode mudar, mas agora quem você é o que sustenta tudo. E é aqui que entra o ponto central, aquele mesmo que eu trouxe no início falando sobre ser a base, é sobre autoimagem. Autoimagem é como você se vê, é como você se percebe diante do mundo, aquilo que de fato é em essência seu, é o conceito que você construiu e sustentou ao longo de todos os seus anos, e isso muda e influencia absolutamente tudo. Como você decide, como você reage, como você se sobrecarrega, como que você leva as questões do dia a dia. Se você se vê como uma pessoa que precisa dar conta de tudo, você vai ser aquela pessoa que vai assumir mais e mais e mais e mais demandas, mesmo quando já chegou no seu limite. Se você é aquela que acredita que não pode falhar, você vai ser a pessoa que mais vai se cobrar, você vai ser a mais rígida e rigorosa consigo mesma. Agora pensa comigo, se a base está distorcida, como é que o resto se sustenta? Imaginem vocês uma estrutura em forma de pirâmide. A base é a autoimagem, aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmas. No meio da pirâmide é onde habita a autoestima, ou seja, o quanto eu sei que eu valho em decorrência de quem eu sou. E no topo da pirâmide é a autoconfiança. Acontece que muitas pessoas vivem com essa pirâmide invertida. Elas se mostram extremamente autoconfiantes, mas no fundo elas nem sabem ao certo quem elas são. E qual é o grande problema disso? Quando a base não é sólida, ela não é verdadeiramente conhecida, qualquer questão externa, qualquer opinião terceira, qualquer julgamento desorganiza tudo por dentro. E aí vira uma bagunça só. Vou te dar um exemplo muito comum. Imaginem vocês uma mulher que trabalha, que tem uma posição de liderança, que está o tempo todo intermediando questões, resolvendo, tomando decisão sob pressão.
ela vai assumindo mais e mais responsabilidades. Essa mulher, ao sair do trabalho e a chegar em casa, ela assume o seu segundo turno de trabalho. Ela cuida da casa, da gestão, dos filhos, da demanda do marido, daquilo que precisa ser resolvido, e se algo sai do lugar, ela mentalmente vai organizando até que isso se materialize e ela assume cada vez mais questões. Convenhamos, você acha mesmo que essa é uma escolha consciente? Ou de tantos padrões de ter que dar conta, isso já se tornou automático? E muitas vezes já não passa nem mais pelo filtro da decisão, e simplesmente acontece. E isso começa muito antes do que você possa imaginar. Todas essas questões, elas são originadas desde a primeira infância. Quando você nasce, você é um ser inteiro. Porém, conforme você vai crescendo, você vai se relacionando, você vai criando vínculos, você vai sendo moldada perante as expectativas, as projeções, você vai sendo tolhida no sentido de ter determinados comportamentos, ter que se expressar de determinada forma, e você vai aprendendo a se adaptar no meio, porque a maior necessidade da criança é ser amada, e para que ela seja amada, ela faz tudo o que estiver ao alcance dela para que ela se sinta pertencente. Talvez você tenha entendido que era necessário ser forte. Talvez dentro do seu sistema era necessário que você desse conta. Talvez você tenha aprendido que você só tinha reconhecimento ou atenção das pessoas se você tivesse sendo prestativa, tivesse sendo útil em realizar alguma coisa. Então, todo esse comportamento que inicialmente acontece por adaptação acabam se tornando repetições. Essas repetições viram padrões e esses padrões afetam completamente a sua identidade. Diversas situações que você carrega até hoje enquanto adulta são consequência de situações que ocorreram com você na infância e que, para que você se protegesse, você acabou criando mecanismos de defesa. É isso mesmo. Os mecanismos de defesa são como se fossem roupas que, diante de situações na qual a nossa criança se sentia em risco, ela vestia para proteção. Acontece que muitas vezes nós insistimos em continuar vestindo essas mesmas roupas que nos protegiam no passado, agora em situações do presente. Qual é a grande questão? Essas roupas já não nos servem mais. E mesmo assim, quando nós insistimos, a gente por vezes se submete a nos machucar, a nos reprimir, a nos calar, a não conseguir expressar de fato aquilo que é importante. Impacta diretamente a sua saúde mental. Viver desconectada de si mesmo tem um custo muito alto, porque ele é um custo físico, mental e emocional. Você vai sim continuar funcionando, mas conforme o tempo for passando, você vai se esgotando, porque é muito difícil conseguir sustentar uma versão que não é verdadeiramente quem você é. Demanda uma energia muito alta, gera ansiedade, gera culpa, gera vergonha por vezes, e esse custo ele vai trazendo consequências. Portanto, quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quem sustenta você? É aquilo que você faz ou é de fato quem você é? Porque no final você pode sustentar uma casa, uma carreira, uma rotina inteira, todos os seus títulos, seus papéis, as suas funções. Mas se você não sustenta quem você é, em algum momento tudo isso daqui desmorona. Então hoje, talvez o meu convite não seja sobre você pensar em tudo que você precisa dar conta. Seja você se perguntar: quem sou eu de verdade? O que é meu e o que não é? O que de fato importa e o que eu estou sustentando para agradar o outro? O que faz sentido na minha vida agora e o que eu já posso deixar ir? Esse é o meu convite para você. Olha, eu tô levando muito a sério esse negócio de dar um tempo, de dar uma pausa para cuidar um pouquinho da minha saúde física e mental. E eu vou continuar a fazer as chamadas dos apresentadores aqui de dentro da piscina mesmo. E eu chamo agora a minha apresentadora cheia de energia, Denise Bastos. Gente, a Denise foi vista lá por Copacabana, correndo ali ao redor do Copacabana Palace. O que será que ela tá aprontando, hein? Oi, gente, tudo bem?
Eu sou Denise Bastos, esse é o Copacabana Palace. Isso tudo aqui é o meu universo da corrida. Bora, Denise! Bora, Denise! E amanheceu em Copacabana. Esse marzão todo aqui, ó. Ó que coisa mais linda, gente. Vou contar um segredo pra vocês. Eu não sei nadar. Será que um dia eu vou ter coragem? Não sei. Já tentei, mas não consegui não. Morro de medo. Se meu pé não tá no chão, nossa, é um desespero de chorar. Pois é. Olha aqui o meu nomezinho aqui, coisa mais linda. Adoro quando tem esses murais com os nomes. Olha o meu nome aqui. Bora! 5 quilômetros na praia de Copacabana. Bora? Nossa, eu vou agora. Let's go! Let's go! Passou como um foguete. Let's go! Let's go! Esse que vai passar agora aqui é o primeiro colocado nos 10 quilômetros. E eu tô exatamente na metade dos 5. Faz pose pra mim! Faz pose pra mim! Muito bom! Muito bom! Let's go! Tá chegando! Agora teremos a nossa premiação. Tô aqui na fila agora pra gravar o tempo na medalha. É um brinde da prova. Acabou mais uma prova, galera. Até a próxima. Um beijo a todos. Gabi, agora com você. E vamos receber a Cigana Lumiar com toda a sua energia.
Olá a todos, hoje mais uma dica aqui no programa Gabi, você por aqui. Vamos falar, né, já que nós estamos terminando aí a quaresma, né, terminamos a Páscoa, e aí nós vamos trabalhar essa energia, que é uma energia voltada para a energia da nossa casa, como sempre, né, sempre a dica da Cigana Lumiar para melhorar a nossa qualidade de vida. E é muito importante nessa energia passar para vocês que nós precisamos ter um ponto de luz na nossa casa. O que é esse ponto de luz, Lumiar, na nossa casa? É um ponto, a gente pode chamar de altar, onde nós temos um lugar, onde nós temos a energia toda da nossa casa centrada naquele local. É um local de luz, é um local de paz, de tranquilidade, onde você pode canalizar aquilo que você quer na sua vida, as suas orações, seus pensamentos positivos, aquilo que você está precisando no momento. Mas é importante que a gente tenha pelo menos os 4 elementos na nossa. Pode ser um altar com o Arcanjo Miguel, com um anjo que você tenha mais devoção, né? Uma imagem de uma santa que você queira, enfim. Mas o mais importante é que você tenha uma consciência daquilo que você está fazendo ali, que aquilo ali é um trabalho para você, para te energizar, para energizar a sua casa, é um ponto de força na sua casa, né? Um ponto de luz, e a gente precisa trabalhar com uma energia dos 4 elementos. Primeiro, tem que colocar um cristal, né? Representando o elemento terra. Segundo, uma taça com água, né? Uma água mineral de preferência, que seria trocado toda semana, ou de 3 em 3 dias, dependendo de você ver se está turva ou não a água. É uma água mineral, né, que representando a força da água, que são os 4 elementos: fogo, água, terra e ar, sem falar no éter, que é a parte espiritual, mas para o altar, vamos pensar só nos 4 elementos, que é a água, fogo, terra e ar. A água representando com a taça, né, com uma água mineral. O fogo, você pode estar colocando uma vela, dependendo de cada, né, o que você queira. Depois eu vou falar sobre isso em outra ocasião, no outro programa, sobre as velas, a importância da cor das velas nos nossos pedidos, naquilo que a gente está precisando no momento, né, que a gente vai trabalhar, e trabalhar a força do ar, que é através do incenso. Você pode botar um incenso para você poder fazer uma limpeza, ou uma energização, uma proteção, dependendo de cada finalidade que você tem. Mas é importante você canalizar os 4 elementos, colocar esses 4 elementos dentro do seu altar. É o fogo, a água, a terra e o ar, representado, como eu falei, pela água, né, na taça, representando, né, a força das ondinas, representando a energia que vai catalisar toda a energia negativa, vai ser puxada para essa taça d'água, por isso tem que ser trocada constantemente. E mais ainda o ar, né, que vai trabalhar com a energia da fumaça do incenso, trazendo uma força muito positiva para todos nós, na nossa casa, e mantendo nossa energia. E ali é um ponto realmente de força, né? A gente chama de altar, mas é um ponto de equilíbrio, onde você tem o seu cantinho sempre limpinho, sempre com uma força positiva, para você trazer para você a energia, manipular a energia da sua casa, da sua vida, daquilo que você está buscando no momento, né? Então é importante que você faça isso. Trabalhar sempre, não deixando de colocar só esses 4 elementos. E que você quiser colocar um santinho, uma imagem de uma santa, né? Ou de um arcanjo, ou daquilo que você realmente quer, ou você colocar só os 4 elementos e acender a vela, oferecendo a força de Jesus, de Deus, o que você... Isso não é importante, a religião não importa na conexão e na força, na simbologia desse nosso querido, né, altar. O importante é você canalizar com a tua energia, com o teu pensamento, com a tua força, e saber que aquele lugar ali é o lugar de luz, é o lugar do ponto central da tua casa, onde você vai emanar só energias do bem, energias positivas. Então a gente trabalha com muitos elementos, né? Com muitas simbologias, como eu passei para vocês semana passada, o lance do sal grosso, né? Outro do banho. Então cada semana eu vou passar uma dica para vocês aqui. É importante me falar da semana. Cada dia da semana tem a sua importância, tem o seu fundamento, né? Ela tem a sua vibração de um planeta, a sua vibração energética, espiritual. Então é muito importante trabalhar com isso, tá? E quem quiser fazer a sua consulta depois, é só entrar em contato comigo. Tem aí nosso Instagram, né? É só deixar o recadinho no direct para a gente poder fazer esse trabalho para você aí e ele canalizar a energia. Porque tudo na nossa vida é energia, tudo muda em relação ao nosso pensamento, nosso sentimento e a nossa emoção. Então a gente precisa disso para poder se manter em equilíbrio com as forças energéticas, com a força cósmica do universo, e a nossa vida melhorar cada vez mais. Pensamento positivo, muita luz, muita paz, uma semana maravilhosa para todos. E a gente vai ficando por aqui. E na próxima semana, na próxima terça, estamos juntinhos novamente. Para vocês, muita luz, muita paz e até lá.
Gabi, você por aqui. Um beijo no teu coração, querida. E é o Gabi, você por aqui, que está aqui hoje, daqui não saio, daqui ninguém me tira, que eu chamo a minha querida apresentadora, doutora Rosângela Hayden, do quadro Antes que eu esqueça. Hoje vamos diretamente falar dos alimentos que protegem a memória. Acredite, são muitos, mas vou deixar aqui 5. Assim você já vai incluir na sua dieta esta semana, porque você vai ver, são alimentos simples, acessíveis, que estão de fácil acesso, que a gente encontra no supermercado, na feira, até em lojas próprias de produtos naturais. São alimentos que a gente pode incluir não só essa semana, mas para o resto da vida e variar de acordo com a nossa cidade, com a nossa vontade. O que é importante é manter a regularidade desses alimentos. Não é só vou comer essa semana e na outra semana eu vejo o que dá para fazer. Não é isso. Se você já tem mais de 50 anos, acredite, tudo que você colocar no prato hoje vai ser importante para preservar a sua memória amanhã, porque o alimento é o fator mais importante para preservar a nossa memória, inclusive para prevenir da doença de Alzheimer. Então já pega aí caderno e caneta para anotar 5 alimentos. Primeiro, sardinha. Ela é excelente porque ela é rica em ômega 3, gorduras que fazem parte da membrana dos neurônios. Ela ajuda a reduzir inflamação cerebral, protege as sinapses e preserva a comunicação entre as células do nosso cérebro. É uma opção ainda melhor no dia a dia porque ela é acessível e fácil de incluir na nossa rotina. Segundo o abacate, ele tem gorduras monoinsaturadas, importantes para a circulação e saúde vascular. Como o cérebro e vasos estão profundamente ligados, ele ajuda a manter boa oxigenação cerebral, reduzindo o risco das microlesões que favorecem o declínio cognitivo. Tá anotando? Agora vamos para a terceira, semente de abóbora. Ela é pouco falada, mas ela é muito poderosa. A semente de abóbora é rica em zinco, magnésio e vitamina E, nutrientes fundamentais para a plasticidade cerebral, memória e proteção antioxidante. Quarto é o feijão, um dos alimentos mais subestimados para o cérebro, mas ele ajuda a manter a glicose mais estável, evitando picos que inflamam o cérebro, além de fomentar o folato, que são fibras essenciais para os neurotransmissores e a microbiota intestinal saudável. Mais um, feijão, é um dos alimentos mais subestimados para o cérebro. Ele ajuda a manter a glicose mais estável, evitando picos que inflamam o cérebro, além de fornecer folato e fibras essenciais para neurotransmissores e microbiota intestinal saudável. A dieta Mind inclui leguminosos como um dos pilares protetores. Quinto, cacau, 70%. É o mais rico em flavonoides, compostos que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e favorecem memória, foco e aprendizado. Ele ajuda especialmente a área do hipocampo, que é a área central da memória. É a área responsável pelas recordações que nós vivemos no presente. É a área mais importante, porque todo presente vai ser um dia passado. Então, esta área é aquela área que a gente recorda do que acabou de assistir. Por exemplo, esse vídeo aí, que você assistiu, você anotou, porque quando a gente anota uma coisa que a gente ouve ou que vê, a gente consolida a memória, fica mais fácil para memorizar. Quando você anota, você vai claramente saber. Ela disse que o abacate tem gorduras boas. Ela falou que a sardinha tem ômega 3. E a sardinha é aquela que a gente compra na feira, no supermercado. Inclusive, pode ser aquela sardinha em conserva, aquela sardinha em lata. Para usar aquela sardinha, você exclui aquele óleo, você escorre o óleo, tira o óleo todo, porque aquele óleo ele só está lá para conservar. Até aquela sardinha, ela serve para melhorar a nossa memória. Tem uma receita que eu costumo fazer, tem até no meu livro, A Cura pela Boca. Essa receita você pega essa sardinha em conserva, tira
o óleo e aí você pica tomate, cebola, pimentão, as ervas que você tiver em casa. Pode ser orégano, pode ser manjericão, pode ser hortelã. O que você tiver em casa, você pica, mistura ela e come. Você pode fazer, inclusive, um pão fresco, né? Que hoje a gente faz pão em casa, e passar esta pasta. A maionese, como é que você faz a maionese? Pega o ovo, retira a clara cozida, coloca só a gema, amassa a gema, coloca gotinhas de limão, azeite, maionese pronta. Só que ela não tem conservante. Então não dá para você fazer maionese para a semana inteira, por exemplo, porque mesmo na geladeira ela não tem conservante. E aí, quando não tem conservante, todos os nutrientes benéficos, eles são retirados. Mas existem coisas que a gente pode fazer como essa que eu estou falando. O feijão a gente precisa sim colocar ele de molho para extrair os gases. E assim você pode deixar de molho todas as leguminosas. Você pode deixar de molho o feijão, o grão de bico, o milho. Tudo tem que ficar de molho para retirada dos gases. E esses gases, eles são próprios destes alimentos. Aí a gente precisa retirar. Então as pessoas costumam catar, né, o feijão, a gente faz isso, que é para tirar aquelas pedrinhas, porque esses alimentos, eles vêm da terra. Então a gente precisa, assim, realmente lavar, limpar e deixar de molho para consumir. O alimento, ele é o principal fator de proteção da nossa memória, porque o cérebro, ele fica com 20% de tudo aquilo que a gente consome. Então, se a gente coloca 20% de batata frita, aquela feita no óleo que é aquecido em alta temperatura, ele libera componentes maléficos para o cérebro, a gente coloca isso, né, para dentro. Uma forma de fazer a batata frita, aquela que a gente gosta, é na air fry. A batata frita na air fry, você corta a batata em palitos, lava a batata, depois, muito importante, você seca, tem que secar a batata, porque senão ela não vai fritar, ela vai cozinhar. Você seca com um pano de prato, seca a batata, aí você coloca na air fry com algumas gotinhas de azeite extra virgem, coloca na air fry pré-aquecida e deixa lá por 20 minutos, tira de vez em quando, vê se tá boa, sacode e volta, porque cada air fry tem uma potência diferente, mas isso vai sim melhorar a sua alimentação com esses hábitos. E olha, é muito mais fácil a gente fritar a batata na air fry do que na panela, né? Do que na frigideira, do que com óleo. A gente faz até uma economia de tempo quando a gente faz um alimento na air fry, não é mesmo? Este programa, antes que eu esqueça, ele foi feito para você, que nos ouve e que nos prestigia com a sua atenção, e ele é feito de uma forma que você entenda e de alimentos que você pode incluir na sua vida hoje, alimentos que são acessíveis e reais à nossa cultura brasileira, porque não adianta eu falar para você de alimentos que na sua cidade nem tem. A sua cidade vai ser de difícil acesso para você encontrar este alimento. Mas a sardinha, em todo lugar do Brasil tem. O abacate também. Inclusive, na minha casa eu tenho um abacateiro, né? Em todo lugar tem abacate. Inclusive nos campos, nas roças, nos parques e qualquer. Então, começa pelo simples. Começa por esses 5 alimentos que eu acabei de falar para você. E eu fico por aqui, neste programa, antes que eu me esqueça, pela TV Gazeta para todo o Brasil. E na próxima semana nós nos encontramos com mais alimentos e mais informações sobre a prevenção da doença de Alzheimer. E eu chamo agora daqui dessa piscina deliciosa a minha apresentadora Nívia Muniz, do quadro Mais Conexões com Nívia Muniz.
o seu coração para o novo e permita que a vida te surpreenda hoje. Agradeça pelas oportunidades e entenda que, ao se abrir, você deixa de carregar o peso do passado e se torna um receptor de novas bênçãos e perspectivas. Quem enfrenta desafios tem a chance de descobrir sua verdadeira força. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e superação. Assuma corajosamente os seus desafios, persista e lembre-se de que tudo concorre para o nosso bem. Tudo isso será para cada um de nós um momento de aprendizado na escola da vida. Os desafios nos dão movimentos na vida e nos trazem aprendizados. E é uma grande satisfação quando as conquistas chegam, independentemente do tamanho delas. Hoje eu quero dividir com você a minha experiência de turista por um dia. Eu fui conhecer o Pão de Açúcar. Gente, que dia maravilhoso, que experiência incrível! Mas sabe, contar com a assessoria da City Tour RJ fez toda a diferença. Desde já, agradecer ao Marcos Dias, fundador e idealizador dessa agência, e ao guia turístico Anderson. Faz toda a diferença quando você passa a experimentar tudo isso com acolhimento, com o direcionamento de pessoas que estão capacitadas a te trazer toda essa emoção e essa sensação de diversão. Passei pelo primeiro desafio. Como é que eu fui, Marcos? Foi bem? Foi ótima. Mas a vida é assim, né? É quebrar desafios, quebrar paradigma. Isso é bom, são micro vitórias que nos forjam ao longo da vida. Exatamente. Como a gente perde, não é, Marcos? Em não nos desafiarmos mesmo. Nós precisamos disso no nosso dia a dia, né? Com certeza. A gente precisa enfrentar os nossos medos. Então, hoje eu tô aqui, meu povo, enfrentando o meu medo. Que é um desafio grande. E que você já venceu. Exatamente. Né? E agora você está pronta para outros. Sim, isso é responsabilidade da City Tour RJ. Nem tanto. Aqui eu já saio, viro para a direita, pego para né? Pega aqui, a gente já vai direto pro último morro e depois a gente vem descendo e aproveitando todo o visual. É mais prazeroso, é mais gostoso. Como eu falei, isso não é um acaso, é tudo muito estudado durante anos para entregar o melhor trajeto, o melhor roteiro, a forma que menos cansa, tentando sempre ajustar ao máximo para trazer o máximo de conforto para o turista, para a pessoa que está visitando. E é uma emoção. Eu estava conversando com vocês antes, nos bastidores, porque vocês fazem o trabalho de vocês já há quanto tempo? Já desde 2015, já tem 10 anos. Vai para 11 anos. Vai para 11 anos. E todos os dias é emoção? Todo dia é emoção, todo dia pessoas novas,
né? A vibe é boa de todo mundo querendo, né, conhecer a cidade. A vibe nossa também sempre é lá em cima, né? Buscando também passar isso para as pessoas. E é isso, são 10 anos. E o Marcos, ele é filha do Uracel. Ele não para, ele não cansa. A equipe também, mesma coisa. O Anderson que tá com a gente também. Tem o Anderson, tem o Ney, tem o Dene. Também, super cuidadoso. E com certeza isso faz uma grande diferença, né, para a vida daquelas pessoas que estão visitando o Rio de Janeiro pela primeira vez ou visitando os pontos turísticos também pela primeira vez. Eu tenho turistas que já vieram, voltaram com a família, entendeu? E sempre estão buscando. Quem vive a experiência com a gente, geralmente repete. E Rio de Janeiro é uma cidade que dá para você voltar de novo. Porque sempre tem muita coisa que fica, né, para uma próxima vez. Exatamente. Né? Porque você tem a parte histórica, você tem a parte de trilha, você tem as praias, você tem a região serrana. Tem muita coisa para fazer no Rio de Janeiro. Muita coisa boa, né, Marcos? Agora, eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse momento. Pela primeira vez, eu estarei andando de bondinho para subir ao Pão de Açúcar. Pensa numa pessoa que tem pavor de altura. Eu já deixei algumas oportunidades passarem por causa do medo de altura, do pavor, do desespero. Mas dessa vez eu me superei, eu consegui. E eu quero agradecer aqui a City Tour, que me conduziu de uma forma tão tranquila, tão gostosa. Eu me senti tão acolhida. Então, eu quero convidar você também a superar os seus medos, seus desafios. Abra a sua mente, abra o seu coração e comece a viver um tempo melhor, um tempo de novidades. Ah, sim. Um quadradinho. Sim. Ele é o Marco. Ele falou. Conseguimos chegar aqui no Pão de Açúcar. Que experiência maravilhosa, que experiência incrível. Eu consegui vencer o meu medo de altura. Gente, estou tão feliz. Eu quero convidar a você também a enfrentar os seus medos. Às vezes, nós queremos tanto celebrar a vida, comemorar as nossas vitórias, mas às vezes os medos, o pavor nos paralisa. Isso é péssimo. Então, eu aconselho a você a confrontar, a enfrentar tudo aquilo que tem impedido você de voar mais alto. Eu estou tão feliz. Viva o Pão de Açúcar, viva o Rio de Janeiro. Que dia maravilhoso, que dia incrível. Obrigada. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Mostra aí, produção, essa imagem linda. Gente, olha essa imagem. Olha esse lugar. Que coisa linda. Olha quanta coisa maravilhosa nós podemos contemplar dentro do nosso estado. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Que dia incrível, que dia maravilhoso, Marcos. Obrigado. Te agradecer por essa grande oportunidade
que você nos deu neste dia. Agradeço. Gente, o melhor tour da minha vida. Marcos, eu quero que você finalize esse momento tão gostoso, tão diferenciado para toda a galera aí do Mais Conexão, da TV Gazeta Brasil, do Gabi Você Por Aqui. Deixa aquela dica de tour no Rio de Janeiro que você entende que não pode faltar para o nosso turista. Aqui na City Tour RJ, eu acho que é desde o início isso. A gente é um tour pelo Rio, é um tour. Mas eu acho que é um pouco além, porque a gente acolhe vocês, né? É com a foto, é com o vídeo, é com a história, com o carinho, é com a preocupação com o que você vai fazer, né? A gente está ali, a gente naquele momento, a gente está fazendo parte da tua família, a parte do teu grupo, a gente literalmente abraça, acolhe. Eu acho que todo mundo hoje quer carinho, atenção, e é isso que a gente entrega um pouco além de um só tour. A gente entrega carinho, porque eu adoro receber carinho. E se eu adoro, eu também adoro passar o carinho. E a minha equipe também passa, eu fico muito feliz de estar recebendo todo mundo. Vem pro Rio. Olha essa imagem, hein? Olha o que Deus nos contemplou. E é de graça. É de graça. É verdade, é verdade. Gente, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse momento nosso, saindo dos estúdios, das quatro paredes e vivendo aí muitas aventuras. Um beijo para vocês e muito obrigada, Marcos. Nada, por gente tudo. que agradece. Deus te abençoe. De coração. Tá bom? Muito Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. E por onde será que anda o nosso repórter correspondente lá do sul da Bahia, Tony Filho? Muito boa noite, já estamos aqui, né, no encontro de pastores e líderes da Igreja AD, Casa de Oração, Assembleia de Deus. E quem está com a gente aqui é uma surpresa muito grande rever ele mais uma vez, Robinho, deputado Robinho. É um prazer te rever mais uma vez. Fala desse encontrão aqui que houve aqui, encontro de pastores e líderes. Eu quero agradecer o convite. Recebi aqui honra ao mérito como amigo dos evangélicos, né? Isso é importante, amigo de evangélico é amigo de Deus, né? Porque os evangélicos é que acredita nos princípios e na palavra do Senhor. Então eu fico muito feliz por isso e tudo, por estar político, e os evangélicos daqui de Itabatã, Mucuri, me convidar e me dar o título de amigo dos evangélicos. Então isso muito me honra. Eu só quero agradecer a Deus por isso, por esse título que os evangélicos me deu, amigo dos evangélicos. Isso muito me honra. Já falando de missões, nós estamos em missões. Como é que está? Leva um abração para o pastor da sua igreja, da sua congregação, no caso lá, viu? Que os adventistas, né? São muito meus amigos, leva um abraço nele. Como é que está o evangelho hoje? Como é que o senhor está avaliando o evangelho hoje no nosso Brasil? Olha, o evangelho vem sofrendo uma perseguição muito grande. A questão política é na contramão dos princípios de Deus. A teoria, as pautas do governo federal são adversas às pautas bíblicas. Isso basta que você leia os princípios desse partido com os princípios da Bíblia. Aí você, quando vê alguém falar que para ser evangélico, para ser cristão e ser comunista, aí não tem jeito. Eu acho que você acredita e conhece os princípios da Bíblia, então é misturar óleo com água. A Casa de Oração vem sempre de Abaçã, de Itabatã e outros municípios, né, estados daqui. E como é que tá as viagens? Está viajando muito? Como é que tá a família também? Fala um pouco da família pra gente, a todos. Olha, principalmente esse ano é um ano eleitoral. E aí a gente intensifica mais as visitas, as viagens, né? Eu faço isso todo tempo. Mas agora no ano eleitoral a gente intensifica mais. E a família, graças a Deus, está bem, está todo mundo com saúde, com muita harmonia, isso que é importante. E com Deus no coração.
Deixa um abraço para todos, foi bom estar com o senhor aqui, te rever de novo. Tá doentinho da perna aí, é isso? Mancando um pouquinho, jogou bola. Um estiramentozinho muscular. O cara com certa idade não tem o vigor físico de um adolescente ou de um jovem. Mas obrigado pela sua atenção, você é muito simpático, muito descontraído, né? E que Deus possa abençoar o Brasil, que Deus possa iluminar o brasileiro para que esse ano possa escolher alguém que cuida das pessoas e que dê uma liberdade para as pessoas escolher o de melhor para si mesmo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Abração, sucesso, boa viagem e sempre vem aqui com a gente, que isso é muito bom, viu? Obrigado, abraço, que Deus nos abençoe. Voltamos com você ainda aqui na Assembleia de Deus, né? AD Casa de Oração. E nesse momento quem está conosco é o Major Wendel, viu? Major, um prazer estar com o senhor mais uma vez, né? Eu também. É muito bom esse encontro aqui. E essa festa foi maravilhosa, que é realmente um encontro de pastores e líderes. Como é o que o senhor avalia só o encontro aqui? E isso é muito bom para a população, né? Não é, Major? Sim, com certeza, né? Eu tive a grata satisfação, né, de estar participando hoje pela segunda vez. Ano passado também participei. E hoje com a felicidade a mais, né, de receber uma moção da União de Pastores e Lideranças aqui de Itabatã. E assim, todo evento como esse que envolve as pessoas da comunidade, da igreja e da comunidade, né, são sempre importantes. Quanto mais a população, a comunidade se une, melhor para a sociedade como um todo, né? Como é que tá as noites? Como é que o senhor está vendo as noites aí nessa região do extremo sul? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tem algum movimento suposto aí, né? Não, graças a Deus aqui nossa região é uma região bem tranquila, né? Deus tem abençoado, nos mostrado o caminho para trabalhar. Temos uma equipe muito boa aqui na 89ª CIPM, policiais dedicados, policiais com compromisso em atender e servir bem a comunidade de Nova Viçosa e de Mucuri. Então, assim, nós ficamos muito felizes com esse retorno que os policiais dão, né, ao nosso comando. Fico muito grato por esses minutos. Um abraço na família, um abraço em todo o comando aí, quando você estiver lá. E se precisar do nosso trabalho, nós estamos à sua disposição, viu, Major? Tudo bem, obrigado. A 89ª CPM está de portas abertas quando quiser aparecer, fazer uma visita, e a comunidade também. Fico muito grato, obrigado, Coronel. Já fico por aqui com você, com o Major Wendel e toda essa equipe do encontro, no caso, perdão, de pastores e líderes da AD Casa de Oração aqui em Itabatã. Um abraço para toda a região aqui, não só de Itabatã, mas até Salvador, e eu volto com você no próximo encontro aqui. Tchau. E é isso aí, gente. Aguardo vocês na próxima semana. Um beijo enorme, fiquem com Deus.